Bem-vindo à nossa aula de número 5. Então, nós vamos começar agora falando sobre a Bíblia, este manual de vida, esta base de sustento da nossa relação com Deus. A gente vai, na verdade, observar que quando a gente está estudando nesse trimestre esses temas basilares da fé, nós estamos de alguma forma adentrando de modo bem singelo, bem tímido, eu diria, nas disciplinas da teologia sistemática. Não é? De alguma forma, a gente estudou, por exemplo, no trimestre passado, nós estudamos sobre o Espírito Santo, que dentro da teologia sistemática é a doutrina do Espírito Santo chamada pneumatologia. Dentro desses temas basilares, quando a gente começa a estudar a oração, a salvação, por exemplo, estudamos a salvação. A salvação, ela é a doutrina chamada soterologia dentro da teologia sistemática. Quando nós estudamos sobre pecado e perdão, nós estudamos a martiologia, que é a doutrina do pecado. E é claro, quando a gente fala de oração, nós estamos falando de um tema básico, né, da vida cristã. E quando a gente fala da Bíblia, nós estamos estudando uma disciplina chamada bibliologia, que é uma disciplina da teologia sistemática, bibliologia. Bom, a bibliologia, ela é o estudo sistematizado desse livro bendito chamado Bíblia Sagrada. E é o que nós vamos estudar hoje. Nós não vamos estudar a Bíblia, nós vamos estudar sobre a Bíblia, que é uma diferença. Estudar a Bíblia é você pegar a Bíblia, ler os textos e ir mastigando texto a texto. Quando a gente estuda sobre a Bíblia, que é o que nós vamos fazer, nós vamos entender por que que esse livro, a Bíblia Sagrada, chegou até nós com esse formato, como por exemplo com 66 livros, 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E é claro que uma aula só falando sobre esse tema tão profundo que a gente estuda meses e meses no seminário, estudando sobre bibliologia, nesse pequeno tempo que a gente tem, a gente vai fazer uma síntese, na verdade oferecer uma base, até porque o que nós estamos fazendo de alguma forma aqui é tratando de forma como se estivéssemos fazendo um discipulado, fazendo um nivelamento com todos os membros da igreja, especialmente com aqueles que participam da nossa ECC. Mas vamos lá então, vamos entrar no assunto de hoje, começando com os objetivos desse estudo de hoje. Primeiro, explicar o que é a Bíblia, qual é a importância da Bíblia na vida do crente e qual o seu tema central. Isso aí nós vamos estudar. Apresentar uma visão panorâmica da Bíblia e enumerar e classificar as divisões da Bíblia. Portanto, nós não vamos ter condições de nos aprofundar, por exemplo, para falar sobre o cânon sagrado. O cânon é o que é o instrumento, é como se fosse as medidas utilizadas para poder incluir na Bíblia Sagrada os livros santos. Então, hoje quando nós temos na nossa Bíblia, na Bíblia evangélica, protestante, 66 livros, é porque dentro de todos os fundamentos e de todas as medidas, de todos os critérios para que um livro fosse considerado canônico ou sagrado, esses 66 livros atenderam a todos esses critérios e exigências para então chegar a serem chamados de livros sagrados dentro da Bíblia Sagrada. Certo? Vamos lá então. O que é a Bíblia? Na verdade, às vezes a gente pergunta, a gente diz que ama a Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a gente tem um afeto especial pela Bíblia Sagrada, e às vezes você pergunta para alguém o que significa a palavra Bíblia. E muita gente, mas muita gente mesmo não sabe o que significa a palavra Bíblia. Vamos lá. O nome Bíblia, como nós vemos aqui, só se encontra
na capa do livro sagrado. Você não encontra esta palavra, este vocábulo, dentro do texto sagrado, dentro da Bíblia. Você não vai encontrar esta palavra. A palavra Bíblia tem sua origem no grego biblos. O grego, nesse caso, é a língua original do Novo Testamento. E aqui um acréscimo. Quando eu digo que o Novo Testamento, a sua língua original é o grego, eu não estou dizendo que aqueles que caminharam, sobre os quais a Bíblia relata a sua caminhada, como por exemplo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Bartolomeu, Judas, que Jesus, que eles falavam grego. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a Bíblia, o relato bíblico, foi traduzido para o grego e a Bíblia, então, o Novo Testamento foi escrito em grego. É muito importante a gente lembrar que naquela época, na época de Jesus, se falava o hebraico e o aramaico. Inclusive, o aramaico era uma língua muito recorrente naquela época, porque era uma língua mais popular, mais fácil de ser falada. E até os próprios judeus estavam de alguma forma deixando, e especialmente os judeus mais simples, estavam deixando de falar o hebraico e falando muito o aramaico, por ser uma língua mais popular, mais fácil. Então a Bíblia, originalmente, o Novo Testamento, foi escrito no grego. O Velho Testamento foi escrito no hebraico, com pouquíssimas porções em aramaico. Então, o que era, na verdade, nessa ideia de biblos, que é um vocábulo grego, o que é que significa isso? A gente vai pensar que biblos seria os rolos, os pequenos livros. Naquela época nós não tínhamos, né, a encadernação que nós temos hoje. Então, como a palavra da língua original do grego, biblos, é o rolo de papel que era usado para a escrita, um conjunto desses rolos, um conjunto desses pequenos livros formavam esse livro que, agrupados, passou a chamar-se Bíblia. Então, qual a tradução da palavra Bíblia, para ser bem claro e bem facilitador? Bíblia significa uma coleção de pequenos livros. Bíblia é uma coleção de pequenos livros. Também podemos dizer que Bíblia é uma biblioteca. Certo? Perfeito? Todo mundo entendeu? Então, quando alguém perguntar o que significa Bíblia para você, você diz: a palavra Bíblia significa uma coleção de pequenos livros. Até porque a palavra biblos, que é a palavra que vem do grego, significa, eram os rolos que eram utilizados, os pergaminhos que eram utilizados para a escrita. Aliás, os papiros que eram utilizados para a escrita. E a coleção desses papiros, desses livros, eram chamados então de Bíblia. Estou sendo bem simples para a gente entender. A Bíblia foi escrita, e aqui tem algumas informações maravilhosas, porque mostram, inclusive, essas informações, essas curiosidades da Bíblia, mostram a importância e a veracidade da inspiração divina da Bíblia. Olha só, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, 40 homens. Ou seja, não foi um livro, foi escrito, digamos, a 40 mãos. Não foi um livro escrito por uma só pessoa, são 40 autores. O mais importante é que esses autores viveram em épocas diferentes, ao longo aí de 1.600 anos. Eles não só eram pessoas que viveram em épocas diferentes, como viveram em lugares diferentes, como tinham profissões e culturas diferentes uma das outras. E isso é maravilhoso, porque se eu tenho um livro que foi escrito por 40 mãos, por escritores que nem se conheceram, que nem foram contemporâneos entre si, por escritores que eram de diversas culturas e que viveram em diversas épocas, e eu tenho um livro que tem uma unidade perfeita, que não se contradiz,
Isso aí só pode ser reportado a um milagre de Deus para manter a Bíblia. Por isso a gente pode inclusive dar glória a Deus pela palavra de Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é coerente e tem como mensagem central a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se alguém te perguntar e qual é o tema central da Bíblia, é Jesus. Jesus está presente na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Aqueles que gostam, quando pregadores que gostam, de dar essa ênfase, você vai encontrar a presença de Jesus lá em Gênesis como a semente da mulher, em Êxodo como o cordeiro pascual, em Levítico como o sacrifício expiatório, em Números como a rocha ferida. Aí você vai ao longo de todos os livros da Bíblia, você vai encontrar referências, ainda que tipológicas e simbólicas, a respeito de Jesus. Então Jesus é o tema central da Bíblia. Resumindo a Bíblia, o Antigo Testamento indica que ele viria e como seria. E o Novo Testamento fala da sua vinda e da pessoa dele. Jesus era Deus encarnado em forma humana e o seu aparecimento na terra é o acontecimento central de toda a história. Tanto é que o mundo está dividido em dois tempos, antes e depois de Cristo, porque a figura de Cristo, o Deus que se encarnou, o Emanuel, o Deus que se fez carne e que habitou entre nós, ele veio para fazer essa cisão na história. Bom, no tempo de Jesus, e aí é importante isso aqui, a Bíblia da época era composta dos livros que chamamos hoje de Velho Testamento, os 39 livros. No decorrer dos séculos, a igreja realizou concílios, reuniões com os líderes da igreja que reconheceram como sagrados outros 27 livros, totalizando aí os 66 livros que dispomos hoje. Um detalhe, a Igreja Católica Apostólica Romana tem em seu cânon alguns outros livros que nós, os evangélicos, não consideramos como inspirados, mas os respeitamos pelo conteúdo histórico que apresentam. Ou seja, é pecado, está errado ler os 7 livros a mais que tem na Bíblia Católica, chamado de pseudoepígrafos? É pecado? Não. Lá tem informações históricas importantes, interessantes. Inclusive, alguns teólogos se utilizam e buscam nesses escritos informações para compor, muitas vezes, o comentário de algum texto de um dos 66 livros da Bíblia. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que na época de Jesus, ali naquela época, o que se pregava, o que se ensinava como palavra de Deus era o Pentateuco, eram os livros históricos, eram os livros poéticos e os livros proféticos, os profetas maiores e os profetas menores. Nós vamos já explicar isso aí. Era isso que Jesus, que os sacerdotes, que os fariseus, que os escribas, era isso que eles faziam quando ensinavam a palavra de Deus. Você vai ver, inclusive, Jesus lá na sinagoga ensinando, ele pega um texto de Lucas, se eu não me engano, 4:18, e diz a Bíblia que ele pega o texto e ele lê. E esse texto é Isaías capítulo 61, quando ele lê: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Isso aí mostra que naquela época, esses livros do Velho Testamento, a lei e os profetas especialmente, eram os livros utilizados, também o livro dos Salmos, eram utilizados por aqueles que ensinavam o caminho, por aqueles que ensinavam sobre o Deus de Israel. Bom, como é que a Bíblia se divide? Vamos pensar primeiro na divisão principal da Bíblia, que é Antigo e Novo Testamento. A teologia liberal chama de Primeiro e Segundo Testamento. A teologia mais tradicional chama de Velho ou Antigo e Novo Testamento. No Velho Testamento, o Velho Testamento está dividido entre Pentateuco. O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia.
Penta significa 5, então são os livros da lei, os 5 primeiros livros. A lei de Deus para o povo de Israel. São 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em cada um desses livros você vai encontrar o fundamento para a nação de Israel, em especial, na condução das suas leis, da lei cerimonial, da lei do casamento, das mais diversas leis para que essa nação se conduzisse a partir daí. Aí vem os livros históricos, que narram a história dos reis, a história dos juízes. São 12 livros que contam a história do povo de Israel e mostram ali o caráter de Deus, suas decisões e atitudes em relação ao povo. São eles. Aí você vai ver Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. 12 livros. Então vamos contando aí. Já temos 5 do Pentateuco, 12 dos livros históricos, formando 17 livros. Aí vem os livros poéticos, que é uma coletânea de poesias, pensamentos, provérbios e canções. É uma parte da Bíblia maravilhosa que está praticamente no centro da Bíblia. Aí você vai encontrar o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Então temos 6 com 17, 23. 17, isso, 23 livros. Profetas maiores. Aí você vai ter os profetas divididos em 2. Os profetas maiores não são maiores porque são mais importantes que os outros, mas porque escreveram mais do que os outros. Portanto, seus livros são mais extensos, tem mais capítulos. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então aí nós temos 28, é isso? 28 livros. Profetas menores. Aí vem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Malaquias. Então, você sabe que quando você quiser pensar nos profetas menores, são aqueles livros de fato menores no sentido de menos capítulos, e os profetas maiores com mais capítulos. Já no Novo Testamento, é importante você conhecer isso, porque aí você vai... Quando a gente estuda a bibliologia, nós vamos estudar até por que a Bíblia veio ser dividida em capítulos e versículos, como foi que isso aconteceu, e nós não temos tempo para isso, mas nós vamos ter o nosso curso de teologia e você vai poder estudar. Inclusive está tendo agora aí uma promoção lá na Unicesumar, né, que é uma faculdade que está em parceria com a gente, para quem deseja estudar teologia no estudo EAD. Bom, os evangelhos eles estão dentro da divisão chamada biografia. O Novo Testamento, com seus 27 livros, então está dividido em livros biográficos ou biografia, que são os evangelhos, aí tratando da biografia de Jesus, contam a história do nascimento, a vida, o ministério e a morte de Jesus Cristo. E ainda, lógico, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus e todas as suas promessas a respeito do seu retorno. E aí são eles, esses aqui são fáceis, né, gente? Esses vocês sabem contar aí, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí no Novo Testamento nós também temos um livro histórico. Apenas um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que narra toda a história do início da igreja, quando desde Jerusalém, lá no dia de Pentecoste, e quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, quando Lucas narra ali de uma forma muito graciosa as viagens missionárias, por exemplo, de Paulo. Antes narra a trajetória de Pedro, que tem uma importância muito grande para a igreja e torna-se um bispo dos bispos, mas aí aparece o apóstolo Paulo, na época Saulo, que tem a sua conversão e torna-se Paulo e passa a ser um dos maiores evangelistas de todos os tempos, um dos maiores missionários, e por causa dele o evangelho atravessou
as muralhas do judaísmo, atingiu os gentios e chegou até nós. Então, nesse caso, o livro histórico é o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da formação da igreja após a ascensão de Jesus aos céus. Aí vem as epístolas paulinas, as epístolas para as igrejas, que são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Essas 9 cartas são dirigidas às igrejas. E dentro dessa divisão das epístolas paulinas, você tem as epístolas pastorais, que são aqui ele escreve para os pastores, para os líderes, no caso 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Aí vem as epístolas gerais, escritas por pastores, por líderes, enviadas às igrejas de todos os tempos. Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. E aí então nós temos o livro profético da Bíblia. O livro profético, não precisa dizer qual é, né, gente? Apocalipse. Também é chamado de revelação. O próprio termo significa revelação. Então essa é a divisão principal da Bíblia. Aí vem a divisão por capítulos e versículos, que aí você pode procurar, você pode estudar para saber quantos capítulos tem toda a Bíblia, quantos capítulos tem no Velho Testamento, quantos capítulos tem no Novo Testamento, quantos versículos, quantas palavras, tudo isso tem, gente. Tem estudo, isso no curso de teologia, na disciplina Bibliologia, especialmente nos cursos de bacharelado, nos cursos mais avançados, você vai encontrar tudo isso. Aí tem também, aí vem os livros apócrifos, né, que também chamados de pseudepígrafos, que são os livros que foram acrescentados à Bíblia Católica, os 7 livros, que são eles: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e 1 e 2 Macabeus. São livros interessantes. Se você quiser comprar uma Bíblia, recomendo a Bíblia de Jerusalém, e se quiser ler os livros, podem ler, porque também são muito bons. Tá? Não são livros, segundo a fé evangélica, não são livros divinamente inspirados. Bom, a partir daí, eu quero convidar vocês então a falar de forma mais prática como ler a Bíblia. Bom, a gente já deu uma panorâmica assim, já vimos a importância da Bíblia, já vimos a divisão da Bíblia, a divisão em livros, a divisão em grupos de livros, em temas, né? Temos várias traduções da Bíblia. Uma das mais conhecidas é a Revista e Corrigida e a Revista e Atualizada de João Ferreira de Almeida, que dão base para muitas outras, mas ao longo dos anos muitos outros estudiosos da Bíblia e escritores se lançaram na missão e no desafio de fazer as diversas traduções da Bíblia, todas facilitando a compreensão, como tem da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia, o Novo Testamento, aliás, a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma Bíblia de fácil acesso. A Revista Atualizada, a ARA, Almeida Revista Atualizada, é também da Sociedade Bíblica do Brasil. A Revista Corrigida, a nova Almeida Atualizada, eu acho que é isso, né? Também é da Sociedade Bíblica. Tem várias traduções da Sociedade Bíblica do Brasil. E tem a Bíblia Viva, a Bíblia Vida Nova, tem a Bíblia de Eldine Peterson, que é a Bíblia A Mensagem, tem a nova versão internacional. Aí você vai encontrar várias versões. O importante é que você tenha uma ou mais de uma Bíblia em sua casa. E como é que você faz para estabelecer um programa de leitura da Palavra de Deus? Se você nunca leu a Bíblia, e eu não estou falando com gente que provavelmente nunca tenha lido a Bíblia, mas mesmo eu sempre recomendo que, mesmo que você já seja um leitor da Bíblia, leia os evangelhos. Comece pelos evangelhos. Não adianta você simplesmente pegar textos do Velho Testamento para ler,
a não ser as histórias que às vezes as pessoas leem porque são interessantes, mas tem textos do Velho Testamento que você não vai conseguir entender. Então, para efeito de se alimentar primeiro, leia os evangelhos. Os livros dos Salmos também são muito bons para se ler, pois esses livros, ou os evangelhos, relatam a vida de Jesus e o propósito da vinda de Jesus. Então você vai se tornar mais íntimo. Você vai se apaixonar por Jesus. Então leia o Novo Testamento. Leia diariamente os trechos, por exemplo, do livro dos Salmos ou de Provérbios, que são leituras devocionais que vão fazer bem ao seu coração. Agora, gente, você tem um pastor que coloca todo dia lá para você. Todo dia eu coloco um trecho dos Salmos. Se você for olhar de janeiro, dia 1º, até hoje, você vai ter os hoje estamos no capítulo 144, ou no Salmo 144. Eu acho que amanhã vai ser o versículo 13 ou versículo 14. Alguns eu discorri sobre todo. Então, além de ter a própria devoção do Salmo, de você ler, tem uma interpretação ali já facilitando para aplicar na sua vida. Então, leia todo dia. Não passe nenhum dia sem ler a Bíblia. Leia todo dia, todo dia. Essa leitura mais sistemática, por exemplo, comece nos evangelhos, leia do capítulo 1 ao último capítulo de Mateus e assim vá. E leia esses livros esporadicamente, no sentido, aliás, aleatoriamente, os livros dos Salmos, Salmo 23, 46, Salmo 40, Salmo 126, 139, o 150, o Salmo 100, são salmos maravilhosos. E um dos salmos que mais fala a respeito da importância da palavra de Deus é o Salmo 119, que é um salmo que é uma exaltação à voz de Deus, à palavra de Deus. Número 3, separe pelo menos 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia. Não leia versículos isolados, isso aqui é muito importante, essa dica aqui é extremamente importante. A Bíblia como um todo, ela é coerente, mas é perigoso ler e procurar interpretar os versículos de forma isolada. É daí que advém as heresias. A gente costuma dizer que todo texto, extraído do seu contexto, vira um pretexto para a heresia, um pretexto para defender uma ideia errônea, um pretexto para carimbar uma vontade própria de quem o lê. Então isso é muito perigoso. Às vezes a pessoa diz assim: Senhor, fala comigo, aí pega e põe o dedo em cima, né? Aí vai lá no versículo, mostrarás, aqui foi bonito, ó, mostrarás a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Olha que lindo, né? Mas é perigoso. Se você interpretar a Bíblia a partir de um versículo, tirando do seu contexto, como por exemplo, existe um texto clássico, eu gosto sempre de falar, que está lá em Jó, que diz assim: na sua presença até a tristeza salta de alegria. Aí durante muitos anos eu ouvi, e até eu mesmo já cheguei a falar isso quando eu era novo pregador. Na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, como diz a palavra de Deus. Ora, nós sabemos que isso é uma verdade no sentido de que Deus ele pode fazer a tristeza saltar de alegria. Mas não é o texto bíblico que diz isso. O texto bíblico se refere a Leviatã. Se você for olhar lá, se alguém quiser procurar e me ajudar aí, por favor, me ajude para a referência ser correta. Ele está falando, se você for olhar o contexto, o que é o contexto? Você tem o contexto imediato e você tem o contexto remoto da leitura. Claro que você tem o contexto histórico, geográfico, cultural, contexto linguístico, mas eu estou falando aqui da leitura. O contexto imediato é aquele versículo que você está lendo. Aliás, você lê aquele versículo e o contexto imediato é aquele que vem logo após ou antes do texto que você está lendo. E o contexto remoto é às vezes uma referência cruzada. Às vezes você está lendo algo que está sendo dito lá pelo apóstolo Paulo, por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve a igreja de Éfeso, ele está
lá em Atos dos Apóstolos, isso está sendo narrado lá, o que Paulo está falando com essa igreja. Quando eu li, por exemplo, eu falei para você Lucas 4,18, quando Jesus abre o livro do profeta Isaías. Então é um contexto remoto, ele pega aqui, mas está lendo algo lá de trás. Quando você vê o livro dos Salmos, muita coisa que está narrada nos Salmos repete o que aconteceu lá em 1º e 2º Reis, ou 1º e 2º Samuel. Enfim, é 41:22. No seu pescoço, olha, por isso que é muito perigoso, às vezes a gente olhar no Google e de vez em quando tem essas pegadinhas, viu? Versículo 22, no seu pescoço reside a força e diante dele salta o desespero. Algumas traduções aparece assim, diante dele salta de prazer a alegria, ou diante dele a alegria salta, a tristeza salta de alegria. Mas se você for ler o contexto, olha o que ele está falando, da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela, das suas narinas procede fumaça como de um planeta fervente ou de juncos. Aí você vai ler aqui atrás, no versículo 1, podes tu com o anzol apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? Aí ele vem falando dele, do crocodilo, que em algumas traduções aparece Leviatã. Então veja que como é perigoso a gente pegar um texto isolado e querer aplicar sem saber do contexto. Então não leia versículos isolados. Não deixe as dúvidas se acumularem. Se você leu, anota, tem uma dúvida, anota. Procure o pastor e peça ajuda. Pode me procurar, pode procurar o pastor Marcelo, a pastora Joelma, a pastora Patrícia, os pastores da igreja, os mestres da igreja. Pode procurar o Everton. Então, procure alguém que saiba para lhe explicar. Se ninguém conseguir explicar para você, a gente vai orar, a gente vai buscar a Deus para Ele ter misericórdia de nós. Mas busque, busque orientação, não acumule muita dúvida. 6. Frequente a nossa escola de crescimento cristão, pois é fonte de aprendizado e crescimento. Não só a ECC, mas não perca os nossos cultos, as nossas pregações na quarta-feira, na sexta-feira, sempre são didáticas, aliás, no domingo, sempre são didáticas, sempre estão trazendo lições, ensinando coisas, a nossa EDL, toda a oportunidade que eu tenho, eu estou ensinando a palavra de Deus. Uma coisa importante, quando for ler a Bíblia, ore antes de começar a ler. Ela é o único livro no mundo em que o autor está presente ao seu lado, lhe fornecendo a interpretação correta. Ela é um livro que o autor está presente quando nós lemos. Eu tinha eu diria, esse hábito, todas as vezes que eu orava, que eu dobrava os meus joelhos, eu sempre orava com a Bíblia de joelhos e com a Bíblia aqui na minha frente, e sempre lia a Bíblia muitas vezes de joelhos. Hoje em dia, com o advento dos aplicativos, dos apps, a gente já usa muito. Eu, por exemplo, leio muita coisa no iPad, no iPhone, então acaba perdendo esses hábitos tão preciosos. Mas antes de ler, ore, diga: Senhor, eu estou aqui falando contigo porque agora eu vou ler a tua palavra e eu quero que o Senhor fale comigo. Leia sempre, a cada leitura, busque aprender mais. Nunca pare de ler a Bíblia. Nunca pare de estudar a Bíblia. Amém, queridos? Quantos dizem amém aí? A Bíblia ensina, queridos, que há necessidade de termos momentos de íntima comunhão a sós com Deus e com sua palavra. Mas, gente, a palavra de Deus, ela nos alimenta, quando nós lemos num momento como esse, em casa, na viagem, onde quer que for. E quando a gente está na igreja, a gente recebe ali, na comunhão com os irmãos, um pouco mais desse suplemento espiritual, porque aí a palavra de Deus, ela passa por nós como essa graça que é ministrada às outras pessoas, sendo nós canais da presença de Deus, canais do Evangelho e da graça de Cristo. Bom, só temos 10 minutos, vamos correr então.
Há vários fatores que contribuem para que tenhamos um momento devocional proveitoso e que irá refletir no restante do nosso dia. Quero que vocês peguem esses textos bíblicos, como eu tenho falado, e estudem. Eu não tenho como lê-los todos aqui. Para a devoção da Bíblia, o que é que a gente precisa? Primeiro, disciplina. O momento devocional, queridos, deve ser feito numa hora em que você possa dar toda a sua atenção ao Senhor, onde você escolha um horário e planeje o seu momento devocional. Escolha um horário do seu dia. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Para mim só dá se for 1h da manhã. Então que seja 1h da manhã. Ah, eu acordo 5h da manhã para fazer café para sair. Então acorda 15 minutos antes e faça ali. Mas que você separe um momento. Escolha um bom local, onde você não seja interrompido, onde você tenha liberdade para orar em voz alta, se for o caso, para cantar, se quiser. Quem tem o seu quartinho, né? Os jovens que têm seu quarto, os irmãos que têm, não tem um quarto, vai lá para o quintal, vai lá para o pátio, onde você possa ter um pouco mais de privacidade para fazer o seu momento devocional. Terceiro, planejamento. Estude a Bíblia pelos parágrafos, capítulos e livros. Leia uma passagem lentamente e medite nela. Aqui eu trago para vocês algumas perguntas. Olha só como é precioso isso. Que se forem aplicadas às passagens estudadas, vão nos ajudar muito a ter a sensação de que de fato nós nos alimentamos. Essa passagem bíblica está me exortando a respeito de algum pecado que eu tenho e que eu preciso deixar? E deixe o Espírito Santo ir trabalhando na sua vida. Você pode olhar e dizer, essa passagem tem alguma promessa que eu devo me apropriar, que eu devo tomar posse, que eu devo acalentar no coração e crer? Aí você pode até anotar no lado, pecado que eu preciso abandonar, promessas que Deus me faz nesse texto. Há nela exemplo que devo seguir, há nesta passagem um exemplo para eu seguir. Está falando de alguém, de alguma atitude, de algum ensinamento que é para mim importante para que eu siga. Há alguma advertência que devo considerar, algum aviso, né? Cuidado, tome cuidado, não deixe aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Existe alguma advertência? O que esta passagem me ensina acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se você pegar a Bíblia com essa perspectiva, faça o seguinte, tira um print aí dessa tela, tira um print e leve para você quando você for ler a Bíblia. Se você quiser imprimir lá na porta do seu quarto, ou mandar imprimir, colocar dentro, para quem lê na Bíblia, colocar dentro da Bíblia, toda vez pegar, enfim, da forma que você quiser. Mas pegue isso para você, que isso vai te ajudar muito. Algumas observações aqui para a gente encerrar. Anotações em rodapé ou cadernetas são importantes e ajudam na memorização e no melhor conhecimento da Bíblia. É claro que eu estou falando aqui hoje para uma geração mais moderna. Hoje você tem bloco de notas no seu celular, no seu dispositivo móvel. Mas se você ainda é daqueles que anotam, que escrevem na Bíblia, faça isso. Eu particularmente, mas isso é coisa minha, eu não gosto de riscar na Bíblia, né? Eu não risco as minhas Bíblias. É muito difícil você ver uma Bíblia minha riscada. Isso aí era muito bonito antigamente, os pastores riscavam toda a Bíblia, né? Eu sempre fui muito bom de memorizar, então sempre caiu aqui na cabeça, já está. Mas eu gosto de escrever. Então o fato, por exemplo, as minhas anotações eu estou fazendo para vocês no livro dos Salmos, né? Então eu o tempo todo estou escrevendo alguma coisa. Quando eu era mais jovem, eu escrevia mesmo. Hoje as minhas pregações são todas escritas nos slides. Então, quando eu quero lembrar de uma pregação que eu fiz, eu vou lá, está tudo escrito lá. Vamos lá. Existem Bíblias de estudo que oferecem informações adicionais e comentários teológicos, e apesar de ajudarem na compreensão, não fazem parte do texto sagrado. Deixa eu ver essa aqui que eu tenho. Essa que eu tenho em mãos é a Bíblia de Estudo de Almeida. Eu não sei se eu tenho a Bíblia Plenitude aqui, deixa eu ver.
que é uma Bíblia que eu gosto muito. Eu tenho aqui a Bíblia Conselheira, eu tenho a Bíblia do Expositor, eu tenho a Bíblia Judaica Completa, eu acho que eu tenho a Bíblia de Eugene Peterson. Deixa eu ver se eu acho que ainda tem mais. Eu sempre tive muita Bíblia. Eu tenho a Bíblia de Thompson, uma das primeiras versões que veio para o Brasil, que na época ainda era em espanhol, não tinha em língua portuguesa, e eu ganhei de presente da Sociedade Bíblica a Bíblia de Thompson. Já tive a Bíblia de Jerusalém. Eu também doei algumas Bíblias minhas, porque eu leio muito hoje mas é muito bom você ler. Uma das que eu mais gosto é a Bíblia Plenitude. Eu gosto muito dessa Bíblia e dos comentários dela. Mas hoje você tem acesso a muitos comentários bíblicos em PDF aí na internet. As minhas pregações, quase todas elas, eu tiro muito do comentário bíblico de William Barclay, né, que são comentários maravilhosos. Tem um comentário de Moody. Todos esses estão aí na internet. Inclusive eu posso mandar alguns para vocês irem lendo e acompanhando. A Bíblia é como uma bússola que orienta para o caminho certo. Sempre haverão caminhos alternativos oferecidos pelo nosso inimigo para nos desviar do verdadeiro caminho. Esses caminhos são aparentemente mais fáceis de trilhar, mas no fim revelam-se como caminhos de morte. Aí, lógico, alguns obstáculos você vai ter que enfrentar no seu dia a dia para ler a Bíblia. Sono, dificuldade de concentração, falta de tempo e tantos outros atrativos colocados pelo mundo. Essas barreiras devem ser vencidas, pois só vencedores descobrirão os caminhos de Deus e terão seus olhos abertos às maravilhas do Pai. A Bíblia, ao contrário do que muitos pensam, não é um livro de proibições, mas sim uma orientação preventiva de Deus, visando o nosso crescimento, nos dando sempre a opção de escolhas. Eu já leio a Bíblia há 39 anos. Eu acho que eu nunca fiquei um dia sem ler um texto da Bíblia. Eu acredito que eu nunca fiquei um dia sem ler um texto da Bíblia. Se fiquei, muito raro. Já li várias vezes, já reli várias vezes só os evangelhos, já li várias vezes só o Evangelho de João, que eu gosto muito, já li várias vezes as epístolas de Paulo, já li o livro de Apocalipse separadamente, o livro de Salmos eu já li todos eles várias vezes, acredito que já preguei uma boa parte deles, e agora estou lendo 2 vezes o livro dos Salmos, porque estou lendo na leitura do 66 em 365, estou lendo para fazer os comentários no devocional, no Drops Devocional. Amo ler a Bíblia, e vou lhe dizer uma coisa: todas as vezes que eu vou procurar alguma coisa em que eu vou ler, que eu vou pregar, sempre tem coisa nova. É um tesouro inesgotável. Você pode passar 1000 anos lendo a Bíblia e você ainda se surpreenderá com tudo aquilo que a Bíblia tem para nós como novidade. E um detalhe muito importante, como falou Billy Graham. Billy Graham disse assim, que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que eu vou ler amanhã. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz, tenham uma noite abençoada, na paz de Jesus, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, com mais uma lição abençoada da nossa ECC. Fiquem na paz, gente.